meus amores, muito boa noite para vocês. Estamos aqui na live de hoje para dar sequência à semana de moda que eu estou fazendo aqui no canal, a Endócrino Fashion Week. O objetivo dessa semana de moda é justamente a gente falar sobre o quanto que isso impacta na nossa saúde, tanto individual, quanto coletiva, quanto do planeta, certo? E eu queria agradecer então a presença de vocês na live de ontem, queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo da segunda-feira, que foi o vídeo introdutório. E nesse vídeo eu explico um pouquinho por que eu fiz essa sequência de lives. E a gente já estamos esperando a Tereza entrar, que é a nossa convidada de hoje. E uma coisa que eu acho interessante, né, por que eu escolhi essa sequência, então eu vou falando aqui enquanto ela não entra. Boa noite todo mundo que está entrando, boa noite pessoal. Eu quis fazer essa sequência justamente porque a moda como sinônimo de comportamento, ela tem toda a relação com a nossa saúde, né? E justamente ontem a gente falou muito sobre a questão ambiental, a gente falou muito, boa noite pessoal, boa noite queridos, a gente falou muito sobre a importância da gente mudar os nossos hábitos de consumo e hoje com a Tereza, que está entrando já para conversar com a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer isso na prática, né? Então, oi Maíra, tudo bom, querida? Oi Tereza, tô te Oi, vendo, não tô oi, te ouvindo. Pronto, vendo e ouvindo. Então, tudo bem? tudo bom, eu estava introduzindo aqui o tema para o pessoal, né? E o objetivo de eu ter convidado Tereza para fazer essa live com a gente, então eu vou só fazer essa introdução e já passo a palavra para você, tá bom, minha querida? Claro. Porque a Tereza ela é consultora de moda e estilo e ela se especializou em olhar para o nosso guarda-roupa através de um olhar autoconsciente, de um olhar consciente, né? Porque eu acredito que quando a gente fala de consumo consciente, não é você não consumir, e sim você consumir de forma inteligente, de acordo com as suas verdadeiras necessidades, de acordo com aquilo que realmente tem a ver com você. E quando a gente fala de roupa, quem nunca, né? Teve no guarda-roupa uma roupa com etiqueta que nunca usou, por diversos motivos, que comprou no impulso, que comprou porque estava na promoção, depois no fim das contas foi ver que não era bem assim. Então eu acho que quando a gente começa uma caminhada aí de consumo consciente, quando a gente começa a olhar para toda essa cadeia, que nem a gente conversou na live de ontem, né? E a gente não sabe por onde começar, eu gosto sempre de falar, comece pelo começo, comece com você mesmo. E nada melhor do que se conhecer para a gente poder começar a caminhar nessa jornada aí de ter um consumo mais consciente, um olhar mais consciente para tudo que a gente faz, né? Então, vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Eu estou muito, 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 muito feliz de você ter aceito o meu convite. Meus amores, conheci Tereza há mais ou menos uns 3 anos atrás, numa palestra que ela estava falando sobre o método dela, que é a terapia de guarda-roupa. E eu fui impactada por um anúncio no Facebook de um evento na minha cidade, que é Campinas. E quando eu vi o título do trabalho dela, eu falei, gente, eu acho que é disso que eu preciso. Fui nessa palestra, a gente se conheceu, trocamos contato, depois fui em outras palestras da Tereza, até que no final do ano passado eu acabei fazendo o processo com ela. Então eu posso falar para vocês com conhecimento de causa do que foi olhar para o meu guarda-roupa com um olhar do quem eu sou antes de qualquer coisa. E com certeza hoje, quando eu faço compras, quando eu penso em fazer qualquer tipo de compra, eu tenho um outro nível, né, de consciência na hora de comprar. Eu não compro mais por impulso. E é justamente por isso que eu resolvi convidá-la para trazer um pouquinho para vocês de como é isso, né? Porque eu imagino que o seu método surgiu quando você começou a perceber, olhando o guarda-roupa das suas clientes, que tinha uma mistura de nada combinando com coisa nenhuma e que isso devia ter alguma questão muito, muito pessoal por trás, né? Então, queria que você se apresentasse para o pessoal, queria que você contasse um pouquinho da sua história, como que surgiu o método e como você acredita que se conhecer pode ser uma ferramenta para um consumo mais consciente, já que esse é o fio condutor dessa nossa semana de moda aqui no canal ou no Instagram, se você estiver no Instagram. Vamos lá! Oi, Ju, boa noite, querida. Eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade, não só porque você me convidou para fazer, né, para a gente para esse bate-papo, mas por você já ter passado pelo processo, então acho que fica muito mais fácil
de você falar qual foi a experiência, né, do que você vivenciou, do que você experimentou com o teu guarda-roupa. Obrigada pela oportunidade. E eu acho que é legal a gente começar falando, Ju, que na verdade a minha metodologia ela foi sendo desenvolvida aos poucos e ela não foi desenvolvida a partir do guarda-roupa das minhas clientes. Essa história toda começou lá em 2011 e começou a partir do meu guarda-roupa. Começou a partir do meu guarda-roupa. Eu lembro que eu trabalhava no mundo corporativo, eu sempre trabalhei na área de marketing. E aí, uma amiga minha na época me ligou e falou assim: Kel, ela me chama de Kel, você conhece alguma consultora de imagem, alguma pessoa que cuide da imagem pessoal? Eu falei: olha, eu fui uma vez aqui em Campinas e eu peguei o cartão de uma moça. E aí eu passei o telefone dessa moça para ela e ela me ligou de volta e falou: nunca não encontrei, esse telefone não existe. E eu comecei a procurar comecei a procurar essa mulher no Google, nunca mais achei. E aí eu comecei a olhar esse trabalho e falei: gente, eu acho que eu me vejo fazendo isso, eu me vi fazendo isso, me imaginei assim. E aí quando eu fui fazer o meu primeiro curso de estilo, lá em 2011, é que eu comecei a olhar para mim, eu comecei a perceber quem que eu era. E quando eu olhei para o meu guarda-roupa, eu falei: peraí, esse guarda-roupa aqui não tem nada a ver comigo. Eu lembro que na época, Ju, eu tinha 7 camisas brancas iguais. Eu tinha calças pretas, todas iguais. O Calças guarda-roupa tinha jeans, mais a ver com o seu trabalho do que com você, né? exato. Era totalmente montado para construir uma imagem das expectativas do que o meu ambiente de trabalho me exigia. Mas não necessariamente aquilo que eu era. E quando eu olhei para aquilo, eu fiz assim: nossa, não acredito. Eu acho que eu vou ter que começar do zero, porque eu trabalhava numa área extremamente criativa e meu guarda-roupa não tinha nada de criatividade. Mas não foi só isso. Naquela época eu não entendia muito, mas hoje eu tenho consciência de que o quanto todo esse processo mexeu com o meu emocional. Foi um processo muito profundo de autoconhecimento, de entender quem eu era, da onde eu vinha, a minha história de vida, as minhas origens, e compreender que o que eu estava vestindo não representava quem eu realmente gostaria de demonstrar e expressar para o mundo, né? Então foi todo um processo de reconstrução. E aí, na época, eu não sabia muito como que isso ia chegar. Eu lembro que eu procurava muito, fiz cursos de formação no Brasil, fiz curso de formação também fora nos Estados Unidos. E quando eu lembro que eu estava nos últimos dias do meu curso nos Estados Unidos, eu tinha gasto uma grana do caramba, mais de um mês estudando lá. E aí eu conversei com a minha professora lá e falei: olha, eu acho que esse trabalho não é a minha. Eu acho que não é isso que eu quero fazer. E ela falou assim, lembro até hoje, a Waylin falou: olha, eu acho que você tem que começar a atender e de repente você pode desenvolver o seu jeito de atender, que vai ser único, é só seu. E aí com o tempo eu fui percebendo, né, que existia uma série de emoções, uma série de sentimentos que estão presentes no momento de vestir de cada mulher e que não necessariamente a gente tem consciência disso, mas que sim sabotam a nossa imagem pessoal. E aí, quando a gente pensa em sentimentos, em emoções, a gente pensa: de onde vem isso? E aí foi quando eu fui fazer uma formação em psicologia transpessoal para entender a fundo o inconsciente das mulheres, de que forma essas emoções e sentimentos estão presentes. E aí eu fui descobrindo ainda mais de que essas emoções e sentimentos, elas acabam surgindo a partir de histórias de vida, de experiências, de frases que eu ouvi na minha infância ou na minha adolescência que reverberam até hoje. E a partir disso vão surgindo uma série de sentimentos de medo, de vergonha, de culpa, enfim. Cada história, Inadequação, né? inadequação, exatamente. Então, cada pessoa que eu atendo vem com uma história de vida muito diferente, muito única. E eu costumo dizer, Ju, que assim, cada mulher ela desenvolve um padrão comportamental no momento de vestir que é muito único, porque está completamente atrelado, né, linkado com essas experiências de vida que cada mulher viveu. E aí o meu trabalho é justamente conduzindo essas mulheres dentro da história de vida de cada uma, para que elas possam se conhecer, e aí a partir disso é que a gente vai construir um guarda-roupa. E é muito legal, porque né, eu achei interessante quando você me convidou para essa live, porque quando a gente termina o trabalho, as mulheres percebem que, na verdade, elas não precisam consumir tanto quanto elas acham que elas precisam no começo.
E mais do que isso, Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tereza foi lá em casa no último dia, né, da nossa consultoria para dar uma olhada no meu guarda-roupa e eu assim, ai meu Deus, e agora, né? Vou ter que juntar um dinheiro, ela vai me indicar para comprar alguma peça-chave para combinar. Eu nunca vou esquecer, você virou para mim e falou assim, Juliana, você não precisa comprar nada, tudo que você precisa tá aqui. exatamente. Literalmente fazer compras no seu próprio guarda-roupa e encontrar joias escondidas ali dentro, né? É isso mesmo. Eu sempre falo, né? Porque hoje eu criei uma forma de atendimento muito diferente. Eu nem falo que minha foco é a consultoria de imagem, porque eu criei uma metodologia, então eu falo que meu trabalho é muito mais voltado para a imagem pessoal. E as pessoas, eu sempre falo para as pessoas, a última coisa que a gente vai fazer é olhar para o seu guarda-roupa. Porque primeiro a gente precisa te conhecer, saber a sua história, as suas experiências de vida, para depois a gente pensar naquilo que você realmente tem que vestir. E é interessante que, mesmo às vezes inconscientemente, muitas coisas que a gente tem no guarda-roupa acabam sendo atrelado com essa história de vida, porque muitas vezes a gente faz a compra de uma forma mais emocional, de uma forma mais inconsciente, né? Mas muito do que Uhum. está lá diz sobre nós. Às vezes a gente não sabe o que está dizendo de nós. E aí, quando a gente vai construindo esse quebra-cabeça juntas, a gente, isso aqui eu sei por Sim. que que tá aqui. Isso aqui eu sei de onde veio. Sei lá, minha avó vestia, minha avó. Eu tive uma pessoa que atendi também, que no final do nosso último encontro, ela me disse assim, ela veio com uma roupa de crochê para o meu consultório, e ela falou assim, eu sei por que que eu tô vestindo essa blusa, porque a minha avó e a minha mãe, elas faziam crochê, e agora eu entendo. E tinha tudo a ver com ela gostava disso, de coisas manuais, enfim. E então, assim, essa conexão com a história de vida traz uma percepção muito grande de que a gente acaba consumindo, buscando referências externas daquilo que as outras pessoas estão vestindo, blog de modas, ou dicas ou referências de modas externas, e a gente pouco olha para dentro. Eu estava esses dias estudando bastante sobre branding pessoal e marca, imagem pessoal, e eu penso, quando você quer pensar numa profissão, você olha muito para os seus dons, para as suas habilidades, quem você é, para você construir um trabalho que represente a sua imagem, né? Quem você é. Eu lembro que 2013, que foi a época que eu saí do mundo corporativo, teve um boom assim de muitas pessoas indo em busca do seu próprio propósito, quem eu sou, quem eu quero ser, né? E hoje eu olho que muitas pessoas encontraram esse propósito, mas ainda tem muita gente perdida de como encaixar esse propósito, a sua, né, na forma como se veste para representar como é que eu quero me mostrar para o mundo a partir da minha imagem. E isso eu vejo que as pessoas hoje têm procurado bastante. E aí a gente começa a perceber que a gente não precisa comprar tanta coisa. O que a gente precisa é primeiro aproveitar o máximo que a gente pode daquilo que a gente tem e segundo aprender a combinar. E essas combinações, essas referências é que a gente acaba trabalhando juntas, né? E que vai facilitando muito o processo de combinações e de criatividade e De criação dentro do criatividade. próximo. Criatividade e compra dentro do próprio guarda-roupa, que eu acho que é o mais interessante de tudo. E aí eu vou aproveitar e trazer aqui um relato pessoal, porque uma das palestras que eu fui da Tereza antes de me decidir por fazer o processo com ela, foi uma palestra que você falava sobre dress code no trabalho e o impacto que essa roupa tem no nosso humor. Então, assim, antes de eu falar um pouquinho o meu relato pessoal, que eu acho que vai ser legal eu contar um pouquinho disso para vocês, mas eu queria, Tereza, que você trouxesse um pouquinho disso pra gente, porque assim, o nosso link todo aqui é com saúde, né? E saúde emocional, saúde financeira, tudo é saúde. Então, assim, você poder fazer compras no seu próprio guarda-roupa, recombinando, você está fazendo uma economia financeira que vai, em última instância, melhorar a sua saúde. E a forma como você se enxerga, a forma como você se cuida com as roupas, também a gente pode fazer um paralelo do como a gente se cuida com a nossa alimentação, com os nossos, né, se os exames estão em dia ou não, seu check-up, etc. Então, assim, quando eu assisti essa palestra, eu fui muito impactada, porque eu não tinha me dado conta que a forma como a gente se veste dita um pouco como a gente se sente. E se você passa o dia... A gente passa a maior parte do tempo no trabalho, né? A gente está falando aqui de pessoas adultas, ou mesmo de quem está na faculdade. Você passa a maior parte do tempo na faculdade. E se você está com uma roupa que... Todo mundo já deve ter ouvido falar de cromoterapia, as cores, etc. Mas, assim, não só isso, né?
a Teresa falava muito sobre a questão das linhas, do estilo, o quanto que isso que impacta na gente e o quanto que a mulher, por ter ido para o mercado de trabalho e adotado um guarda-roupa mais, entre aspas, masculino, sério, isso começou a impactar na autoestima mesmo, porque parece que você tá ali, você se vestiu para aquela ocasião, você tá adequada do ponto de vista do dress code, mas se você não tá se sentindo adequada por dentro, porque é estranho, porque aquilo não combina com você, você nunca vai estar 100% e você às vezes não consegue render, não consegue evoluir. Então traz um pouquinho disso pra gente, porque isso eu achei muito incrível. E foi por causa disso que eu comecei a me abrir e olhar pro meu guarda-roupa e falar, meu Deus, eu acho que eu preciso de Teresa na minha vida. Bom, sobre isso acho que a gente pode falar duas coisas, Ju, que eu acho que são importantes. O primeiro é que muitas vezes a gente enxerga essa questão da imagem pessoal ou do dress code, futilidade e superficialidade. Existe um inconsciente coletivo que fala, isso é coisa de blogueira de moda, né? A gente acha que é uma coisa que não é tão importante assim. E eu acho que existe um medo também das mulheres de não quererem passar essa imagem de superficial e de fútil. Só que quando a gente olha e compreende que cuidar da própria imagem é um autocuidado. Isso mexe sim com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança, e faz com que a gente se comporte de uma forma muito mais, né, assertiva, passe uma imagem de mais credibilidade. Então, eu acho que é um ponto que precisa ser trabalhado e que eu trabalho bastante nas mulheres em atendimentos, tá? De transformar, de compreender que esse olhar para a sua própria imagem, sair de um lugar de tipo, isso nem é tão importante, as pessoas nem estão olhando, que não é verdade. Todo momento as pessoas estão fazendo uma leitura da nossa imagem, o que a gente está passando através dela. Então existe esse processo, né, essa importância do autocuidado, se eu não cuido bem de mim, como que eu estou cuidando das outras coisas, seja da minha família, seja da minha função, do meu trabalho, né? Esse é um ponto. O outro ponto que eu acho que é importante, que você trouxe, Ju, e que eu vejo muito isso em atendimento, a partir do momento que as mulheres foram para o mercado de trabalho, qual foi a primeira referência que essas mulheres tiveram de como se vestir, de dress code? A primeira referência que elas tiveram foi o homem, certo? Porque até então as mulheres não trabalhavam. Qual que era a roupa do homem? Era terno, gravata, camisa, cores neutras, linhas retas, tudo muito sóbrio. Quando a mulher foi, então ela olhou e falou assim, bom, para eu ir para esse lugar, eu vou ter que me vestir desse jeito, porque afinal de contas, a mulher ela já entrou num lugar um pouco assim, menos, porque era um lugar que ela não estava acostumada, não era nem permitido o lugar dela. Então ela tinha que se vestir de acordo com aquele ambiente, e eu ouço muito de pessoas que eu atendo dizer assim, eu tive que me masculinizar para que eu obtesse o respeito das pessoas dentro do ambiente de trabalho. Principalmente quando o mercado é um mercado mais masculino, né? E isso aconteceu, meus amores, comigo, tá? Então, assim, vocês podem estar pensando aí, quem está ouvindo a gente, mas isso é muito mundo corporativo. Não. Eu sou médica e, assim, eu tenho cara de nova. Isso é uma característica minha. Gente, eu tenho 40 anos, tá? Mas, enfim, eu não pareço, eu sei que eu não aparento 40 anos. E eu sempre gostei de roupa estampada, florida. Porque depois, no processo, a gente descobriu, né? Eu sou carioca, então eu fui criada numa casa com quintal, brincando, colhendo árvore, fruto no pé. Passava, né? Ficava com a minha avó paterna, que morava numa casa com mangueira, com cajá, quando a minha mãe estava trabalhando. Então, assim, eu sempre tive muito contato com a natureza sempre fez parte da minha criação enquanto família. A gente tinha o sítio da família que todo mundo viajava no carnaval, no fim do ano. Então, assim, a natureza para mim sempre fez muito sentido. Então, quando eu vejo uma roupa com qualquer estampa, a estampa que eu mais vou querer é que tem folha, flor, tipo coqueiro, tudo que tem a ver com natureza e aquele verde que fez parte da minha infância. E hoje eu entendo isso. Só que se eu me vestisse assim para trabalhar, na minha cabeça eu ia estar com cara de final de semana. E se eu já tinha dificuldade de ser respeitável por parecer mais jovem e por ser mulher, eu já ouvi de paciente: nossa, mas você é tão novinha, não tem um médico homem para me atender? Eu já ouvi isso de paciente. Então, assim, eu comecei a mudar o meu guarda-roupa para tentar passar uma seriedade, ou seja,
as pessoas julgavam a qualidade do meu trabalho a partir do que elas estavam vendo. E se vocês acham que as pessoas não julgam, a gente, que nem a Teresa falou, as pessoas estão fazendo leituras da gente o tempo inteiro. Então imagina, eu com cara de novinha, né? Carioca bronzeada, com sotaque, trabalhando em São Paulo. Então, chega em São Paulo, o pessoal acha que todo carioca passa os seus dias jogando futevôlei na praia e não faz mais nada na vida. Eu cheguei em São Paulo. Eu sou morena, gente. Isso aqui é cor natural, né? A gente tá frio, não tô tomando sol. Enfim, morena, carioca, com esse meu jeito de falar e vestida toda de Florida, as pessoas pensaram, ela está indo para o Havaí de férias e não para trabalhar. Então eu tive que começar a adotar um guarda-roupa que quando a Maíra está dizendo que ela se conectou total com as minhas roupas floridas e ligação com a natureza. Pois é, Maíra, é isso, minha querida. E aí, o que acontecia? As pessoas não me levavam a sério, ou eu achava isso. Então, eu comecei a comprar roupa lisa, social, com esses cortes retos que a Teresa está falando, numa tentativa de, através do meu vestir, ganhar o respeito das pessoas para ter a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Porque depois que eu mostrava o meu trabalho, depois que as pessoas me conheciam, era diferente. Mas antes disso, eu sentia essa resistência, não só pelo fato de eu ter uma aparência muito jovem, mas por eu ser mulher e por eu ser carioca. Então, eu tenho essas coisas. E, enfim, dá continuidade, mas eu só quis trazer esse meu relato, que chegou numa hora que eu tinha 2 guarda-roupas, e de tanto usar aquele guarda-roupa clássico, 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 eu olhava para as roupas floridas e não conseguia mais usar. Sendo que eram as roupas que eu mais gostava. Só que também não conseguia me desfazer. Então, o trabalho que eu fiz com a Teresa foi de unir as 2 coisas. E daqui em diante vocês vão começar a me ver muito com roupa estampada e colorida aqui. E quem trabalha comigo vai ver também, porque agora a gente está unindo as 2 coisas e transformando no que eu sou. Porque eu sou as 2 coisas, né? No fim das contas. Mas é isso. Continua, minha querida. É legal, porque assim, houve uma integração, né, Ju? A gente trabalhou muito isso, de integrar. A gente não enxerga o quanto nós somos uma extensão daquilo que é do nosso guarda-roupa. E se eu divido o meu guarda-roupa em 2, ajudo o trabalho e ajudo o dia a dia, né? Fica uma fragmentação. Eu não sei quem, né? Eu estou representando 2 personagens e nosso trabalho juntas foi de unir as 2 coisas. Como que a gente consegue manter a credibilidade no ambiente de trabalho? Você que é médica, que é justamente o que eu estava falando anteriormente, que você vem de um ambiente de trabalho que é mais masculino, né? Sim. E que busca essa referência, né? Então, como que a gente mantém essa credibilidade, trazendo alguns cortes mais retos, trazendo um clássico de uma maneira mais predominante, porém, sem a gente deixar que a Ju floresça também, né? Então, muitas vezes as mulheres que eu atendo e que passam muito tempo dentro do ambiente de trabalho e que perdem essa conexão, elas perdem identidade, porque você passa às vezes 80% do seu dia dentro de um trabalho e quando chega final de semana, as mulheres estão completamente perdidas, falam, nossa, o que eu visto? E acaba vestindo a mesma roupa do trabalho. Então fica completamente insatisfeito, fala, não aguento mais vestir isso, mas assim, como eu não sei o que vestir, veste isso mesmo. Então veja, né, veja que a gente vai perdendo a nossa identidade. Gente, quem se identifica aí, levanta a mão, viu, meus amores? Não a gente vai perdendo a nossa identidade com o tempo, e quanto mais tempo isso vai passando, mais essa identidade vai se perdendo, e chega uma hora que a mulher realmente fala, nossa, quem que eu sou? Já não sei mais. Então o meu trabalho com mulheres que têm esse perfil é justamente manter essa credibilidade, essa respeitabilidade, trazer essa confiança que ela precisa representar dentro desse ambiente de trabalho, porém sem deixar a personalidade de cada mulher presente também na forma de vestir. Então, de repente, eu coloco um acessório que lembra ela durante o dia quem é ela, de repente com uma cor que ela lembra quem é ela, uma bolsa que lembra quem é ela, para durante o dia ela lembrar que existem alguns elementos ali na imagem dela como um todo que lembrem a personalidade dela como, né, como essência, que ela não se perca disso. Isso eu acho que é importante. Tem gente aí se identificando comigo, levantando a mão. É isso aí, gente. Isso é mais comum do que a gente imagina. Pois é, e assim, uma coisa que você falou que é interessante, né? Não é que você vai chutar o balde do dress code, porque infelizmente a gente precisa, né, se adequar a certos ambientes, etc. Mas assim, não esqueça de quem a gente é. E isso vai impactar também na hora de você fazer compras, né? Porque
se você, a roupa do trabalho, pelo menos, né, esses cortes retos, essas cores básicas e tal, não tem muito erro. E aí acontece o que aconteceu com você, 7 blusas brancas, não é isso que você falou no começo? Isso, 7 camisas brancas. Uhum. Que no E fim a todas as gente. calças eram da mesma cor. E aí você chega numa loja, você olha para aquele monte de coisa e fala, mais uma camisa branca, porque você fácil, eu sei que combina, né? E aí no fim Uhum. você tá com o guarda-roupa cheio, um monte de coisa que você às vezes não gosta, às vezes não usa. Não é verdade, gente? É verdade. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Tereza, pode colocar que eu estou de olho no chat aqui, tá? Mas, enfim, continua, minha querida, eu te interrompi, mas Não, pode dar imagina. continuidade. Eu sinto que a gente desenvolve um olhar automático e viciado no momento de compra, porque eu falo para as pessoas, falam, nossa, mas aonde eu acho estampa? Eu não acho estampa. Nossa, mas isso eu não acho em lugar nenhum. Acha, é porque a gente está tão viciado em comprar sempre das mesmas coisas. Eu sempre tenho aquelas pessoas que falam assim, eu comprei essa blusinha, eu comprei 3 iguais, uma preta, uma branca, uma azul, todas em cores neutras, mas todas iguais. A gente precisa começar duas coisas. Acho que o primeiro, antes de sair de casa, é fazer uma lista de compras. A gente tem o costume de, no mercado, a gente faz lista de compras. A gente vai lá na despensa, o que está faltando, né? Porque aí a gente compra certo e de uma forma consciente. Só que quando a gente pensa em guarda-roupa, a gente não faz isso. A gente vai para o shopping para dar um passeio, quando vê, a gente compra um monte de coisa parecida, acaba comprando um monte de coisa que não combina com aquilo que a gente já tem no guarda-roupa, então acaba não sendo uma compra inteligente, que é o que a gente chama. E então a gente tem que procurar fazer uma lista de compras para que a gente, o que eu já tenho no meu guarda-roupa, para que eu possa combinar com aquilo que eu já tenho. E aí a gente facilita muito mais todo o processo. Nossa, eu ia falar alguma coisa aqui que me fugiu da cabeça. Desculpe. Eu me atrapalhei aqui com alguém lendo alguma coisa, fugiu. Mas eu achei legal você começar a trazer isso para o consumo consciente, né? Porque assim, a partir Sim, do momento que a gente se conhece, a gente sabe o que funciona pra gente, a gente sabe do que a gente gosta e a gente também sabe qual é o nosso estilo de vida. Então eu fiz um exercício esses dias que eu peguei num desses blogs e tudo mais, do tipo, para fazer a lista de compra, antes de qualquer coisa, você tem que escrever qual que é o seu estilo de vida. Então, assim, eu tinha mania de, ou eu comprava aquela roupa igual pro trabalho, então eu tinha tipo um monte de calça igual, um monte de blusa igual, né? Ou então eu comprava roupa florida, que no fim das contas eu acabava usando muito pouco, porque eu só usava no final de semana. E aí, a minha vontade de comprar era comprar roupa colorida. E aí, né, chegava uma hora que eu comprava roupa de trabalho e falava assim, mas eu mereço. E aí eu comprava uma roupa colorida, florida, só porque eu mereço. E às vezes era uma roupa igualzinha que eu já tinha, ou parecida, ou com a mesma proposta e tudo mais. Então, assim, se o meu estilo de vida é muito mais o trabalho do que o final de semana, porque a gente passa mais tempo no trabalho do que fora, fazer uma lista de compras também de acordo com o estilo de vida e entender o que eu posso trazer do guarda-roupa de final de semana para o guarda-roupa da semana, não é isso, Tereza? Isso também faz parte da integração que a gente falou, né? com certeza. Acho que primeiro a gente tem que saber o que a gente não, o que a gente tem para complementar esse guarda-roupa. E o mais importante é a gente sempre pensar como é que eu posso juntar as duas coisas, né? Quem eu sou no trabalho e quem eu sou também dentro do meu dia a dia. Como é que eu integro essas duas coisas? Então, de repente, uma camisa que eu uso no final de semana, eu posso pegar essa mesma, uma camisa que eu uso no trabalho, eu posso pegar essa camisa e usar no final de semana, mas um estilo diferente. De repente dobrado, de repente amarradinha, de repente com uma terceira peça em cima de um vestido, e eu começo a utilizar melhor, né, de uma forma mais constante, mas de formas diferentes, aquilo que eu já tenho no meu guarda-roupa. E treinar o olhar, é buscar coisas diferentes daquilo que eu estou acostumada. Era isso que eu ia falar, que eu tinha esquecido. Eu entro numa loja, a gente sempre tem que quero começar a me vestir de uma forma diferente. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu entrei numa loja, não, falar para si mesma, não quero preto, não quero branco, não quero cinza, não quero cores neutras. Procura aonde estão as estampas e aonde estão as peças coloridas. Sempre. Eu comecei desse jeito e funciona muito. E aí a gente tem que pensar outra coisa. O que a gente não precisa comprar tudo. O que a gente precisa fazer primeiro, antes de comprar, é experimentar. Tem gente que fala, eu não gosto de experimentar roupa. Perde uma grande oportunidade de experimentar coisas diferentes, que você vai dentro do vestiário, né, do provador da loja X que você costuma comprar, pega tudo que você gosta, fala, coisa que eu nunca pensei em usar. Pega e leva para o provador e experimenta.
sente como é, vê o caimento, talvez, porque muitas vezes aquilo que está no cabide não necessariamente representa a peça. É muito diferente É. quando você veste. Então, experimentar coisas diferentes e combinar, principalmente quem está num ambiente mais social, mais formal, combinar um clássico, que pode ser uma camisa, que pode ser uma saia mais reta, que pode ser uma calça mais social, e trazer um pouco desse mix das duas coisas, né? Para otimizar melhor também o guarda-roupa. Então, até o dress code a gente pode dar uma ajustadinha de acordo com quem a gente é, não é, Tereza? É verdade, sabe por quê, Ju? Eu vejo que hoje em dia as empresas elas estão caminhando cada vez mais. Eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar, mas eu acho que as empresas já estão se tornando cada vez mais informais. E informais não quer dizer desleixo. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando a gente pensa, eu vou num casamento, eu tô pensando o que que eu vou vestir, certo? Eu vou pensar, ai, peraí, que roupa que eu vou para um casamento? Existe um dress code para aquele ambiente? Se eu estou pensando que eu vou, por exemplo, para a praia, passar férias, eu vou arrumar uma mala completamente diferente daquela roupa que eu vou me vestir. Então, cada ambiente, ele exige uma forma de se vestir. Como a gente já falou aqui, a gente está construindo uma imagem, a gente está passando uma imagem de que nós somos para o mundo. Então, dentro do ambiente corporativo, precisa também ter um cuidado da imagem que você está passando, porque dependendo da forma como você vai se vestir para o seu trabalho, você pode estar passando uma imagem completamente distorcida daquilo que você realmente quer ou almeja dentro desse ambiente de trabalho. Então, esses dias eu estava ouvindo uma frase que se você é estagiária, mas você almeja ser a diretora dessa empresa, se vista como se você fosse a diretora dessa empresa, não como se fosse a estagiária. Não é assim, quando eu chegar lá eu vou me vestir desse jeito. Não, já se veste desde agora, desde já, para que as pessoas que estão ali naquele ambiente comecem a te perceber que você está pronta para aquele lugar a hora que a oportunidade surgir, entendeu? Mas isso tudo sem você passar por cima de si mesmo, na Com verdade? certeza, pensando nisso tudo que a gente está falando agora. Tá, eu tenho um papel para, né, para atender dentro, porque eu sou funcionária dessa empresa. Eu represento a empresa que eu trabalho. Então, assim, as pessoas estão esperando, tem uma expectativa a partir daquilo que eu me visto, mas sem perder quem eu sou, sem olhar tanto para fora e esquecer quem eu sou. Por isso, dentro da metodologia da terapia de guarda-roupa, Ju, eu trabalho muito essa questão do resgate das histórias de vida, a reconexão com as suas origens e o ressignificar das emoções e dos sentimentos que estão presentes no momento de vestir. Para quê? Para que eu me lembre de onde eu vim, quem eu sou, quem é meu pai, quem é minha mãe, quais as referências que nem você falou, eu passei muito tempo na minha vida, né, da minha infância, no jardim, então a natureza tem tudo a ver comigo, por isso que eu sempre gostei de estampas naturais, de, né, florais, enfim. Então a gente começa a olhar para isso tudo, porque às vezes a gente viveu numa família, a gente viveu uma série de experiências que a gente simplesmente nem lembra mais. E isso faz toda a diferença quando você pensa quem eu sou. Quem eu sou é da onde eu vim e de tudo aquilo que eu vivi e que me tornou a pessoa que eu sou hoje. E aí meu trabalho dentro dessa metodologia, né, que eu venho desenvolvendo é conduzir as pessoas dentro desse caminho de autoconhecimento para que elas possam traduzir isso tudo na forma como elas se vestem, através de cores, de cortes, de estampas e de caimentos e assim por diante, né? E você falou uma coisa aqui que eu achei muito legal, que é a emoção no momento do vestir. E aí Uhum. volta para aquilo que a gente estava falando, né? Se você tá vestido com alguma coisa que não te traz emoção, ou cuja emoção que te traz é uma emoção de inadequação, é uma emoção de eu tô de uniforme, é a história do uniforme. Aliás, parêntese, o que que você pensa sobre o uniforme? Então, tem algumas pessoas que trabalham, né, em fábricas, tem pessoa, eu atendi um tempo atrás uma pessoa que ela era química. Então, ela assim, ela se arrumava, mas ela chegava onde ela estava no trabalho dela, ela tinha que trocar toda a roupa dela para colocar um uniforme, porque era um dress code que é exigido dentro do ambiente que ela trabalha. O que eu acho que assim, o que é ruim é que a gente acaba perdendo a nossa identidade, porque fica todo mundo igual. Por um lado, né? Alguns ambientes realmente exigem, mas por outro, a gente também perde a nossa identidade. Então, o meu trabalho com ela foi estar até a porta do vestiário do seu trabalho, como que você vai vestida de você, e lá você pode, né, mudar. Então, tem essa questão do uniforme. Agora, falando da questão das emoções que estão presentes,
São várias, né? Eu vou primeiro citar algumas, depois eu vou dar um exemplo. Eu acho que tem o medo, a gente tem o medo da rejeição, no sentido medo do julgamento. O que as pessoas vão pensar se eu sair de casa vestida dessa roupa? Né? Primeiro, a gente, antes de sair de casa, acho que todo mundo dá uma olhadinha no espelho. E as pessoas se perguntam, nossa, se eu sair de casa com essa roupa, o que as pessoas vão pensar? Ou outra, então a gente tem medo desse julgamento, a gente tem medo da crítica, a gente tem medo de ser julgado. A gente nasce dentro de um sistema familiar, desde a nossa infância, a gente quer pertencer. A gente quer ser amado, a gente quer ser aceito, a gente quer se sentir seguro. E mesmo se tornando adulto, e mesmo já dentro de um sistema, né, social, a gente ainda continua carregando isso. É muito inconsciente, mas isso ainda existe. Então, a gente tem uma série de medos que estão envolvidos nesse momento de vestir. A gente tem a culpa, a gente tem a vergonha, a gente tem medo de aparecer demais, então a gente acaba ficando no preto, no bege, no cinza, porque eu tenho vergonha de aparecer, né? A gente acaba sabotando a nossa imagem pessoal, não mostrando todo o nosso potencial, porque tem uma série de sentimentos, de pensamentos e diálogos internos que vão minando esse potencial que a gente pode ter a partir da imagem que a gente expressa, né? E aí, pode falar. Não, e é por isso que o pessoal faz muito. Eu tava assistindo esses dias com a minha mãe um vídeo do tipo assim, 20 regras de moda pra gente quebrar. Então, aquelas regras de antigamente, né? Quem é alta não pode usar salto alto, quem é baixinha não pode usar saia longa, quem é, né, a bolsa tem que combinar com o sapato e com o cinto. Então, são um monte de regrinhas justamente para você se encaixar nesse padrão e se sentir pertencente e não receber críticas, porque no fundo, eu acho que o grande medo é o medo do julgamento, é o medo de não ser aceito, é o medo da crítica. Eu falei muito sobre isso no vídeo de segunda-feira e eu acho que a gente pode extrapolar esses sentimentos, inclusive, para a hora do comer, para a hora do você se colocar, por exemplo, para começar uma academia. Uma coisa que eu ouço muito como endocrinologista é assim: eu queria muito fazer academia, mas eu tenho vergonha de chegar na academia porque eu estou acima do peso e eu não quero, naquela roupa de ginástica, aparentar, porque a roupa de ginástica, que teoricamente é colada, não aparenta mais o peso. Então, eu não quero ir para academia porque eu estou acima do peso. Isso eu já ouvi de muitas pacientes minhas. Mas espera, se você precisa da academia para emagrecer e você não quer ir porque você tá, né? Se a gente for parar para pensar racionalmente, não faz muito sentido. E todo mundo que está na academia, porque as pessoas acham que vai chegar na academia e só vai ter aquele pessoal do outdoor. Porque no outdoor, como que é o outdoor da academia, né? É aquele dress code da academia, é aquele... E assim, a gente está falando de roupas, mas é tudo, né? É aquele estereótipo da academia. Só que se você olhar numa academia, se você for para academia... Então, isso que a Tereza falou, por exemplo, de você entrar na loja com um olhar viciado. Se você entra na academia com um olhar viciado para o cara do outdoor, você vai ver 2 ou 3, mas para você todo mundo da academia é igual o cara do outdoor. Só que se a gente desconstruir um pouco esse olhar e entrar na academia e ver que, na verdade, 80% das pessoas que estão ali estão igual você, querendo a mesma coisa que você, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo que tá ali tá tentando melhorar. E eu acho que a gente pode traçar vários paralelos. Então, por exemplo, você desconstruir o seu olhar na hora de você, às vezes, até quebrar uma regra de moda, porque afinal de contas eu sou baixinha, então eu não posso usar saia. Quem disse que não pode? Né? Se você gosta, se faz parte de você. Então, tudo isso é você se conhecer, tudo isso é você abrir a mente para outras coisas. Tá fazendo sentido, Tereza, que eu tô falando? Esse Sim, paralelo? com certeza. Com certeza. Acho que o mais importante, as pessoas falam, isso tá usando. O mais importante é você se sente bem com isso. Isso transmite a imagem que você, né, representa a imagem que você quer passar. Isso eu acho que é o mais importante, né? Eu acho isso, a gente que é da época, eu também tenho 40, a gente é da época da revista Capricho, né? E isso vem lá de trás, né? Então imagina para nossa geração, né, Ju? Isso, lembra das páginas de certo e errado? Aquilo ali a gente queria morrer, né? Tipo, nossa, isso tá certo. Quantas Imagina você ser vezes clicada com errado ali na Capricho. O maior medo era ser clicada no errado. Não, e várias vezes, eu preciso confessar, porque várias vezes eu falo assim, gente, eu super usaria o que tá errado. E assim, olha como foi padronizada a nossa geração do tipo, isso pode, isso não pode, um monte de regras, né? Colocando todo mundo dentro de uma caixinha e desrespeitando a individualidade de cada um. E hoje, graças a Deus, a gente está numa outra geração, né?
sei lá quantos anos, 20 anos depois, hoje o que mais se prega é a sua identidade, é a sua autenticidade, é a sua espontaneidade. Então, a nossa geração, ela vem, né, a geração mais nova, ela tem mais facilidade, mas essa nossa geração dos anos 80, 90, ainda tem uma dificuldade porque a gente foi muito encaixado no tabu, né, das regrinhas. Então, imagina como o nosso inconsciente ainda está lá atrás. Tipo, não, mas isso pode, isso não pode. Então, as pessoas sempre me perguntam. E é engraçado, você estava falando de mulheres que às vezes estão acima do peso e que não querem ir na academia. Enfim, as pessoas que eu atendo, que estão, às vezes elas nem estão acima do peso, mas às vezes, assim, né, olhando, falando, nossa, tá super acima do peso. Mas assim, só elas sentirem que elas estão além daquilo que elas gostariam, do peso ideal para elas, elas já começam a sabotar a imagem delas, porque elas começam a usar roupas enormes. E aí parece que elas são muito maiores do que elas realmente são. Roupas muito largas, elas pensam, vou esconder, mas na verdade dá a sensação, né, visualmente olhando, de que elas são muito maiores. Elas acabam usando cores, vou usar o preto, que o preto emagrece, então elas ficam sempre no neutro. Então entra num lugar de autopunição, porque enquanto eu não emagrecer, eu não vou me arrumar. Enquanto eu não chegar no peso ideal, eu não vou me sentir bonita, então eu não mereço, tem um lugar de não merecimento também nesse lugar. Então, assim, a gente estava falando de emoções e sentimentos, né, no momento de vestir. Eu tenho vários exemplos de atendimentos que eu fiz, né? De pessoas que têm essa questão do peso e eu vejo quanto elas se sabotam e quanto essas emoções do não merecimento, da autopunição, a vergonha está presente no momento dessas mulheres. Não, demais. Eu Vestir. mesmo, eu já ouvi muito de paciente no consultório falando assim, não tem não sei quanto tempo que eu não compro roupa, porque enquanto eu não emagrecer eu não vou comprar roupa. Mas Uhum. então, pera, né? Então é exatamente isso. Eu não, aquela história do eu preciso emagrecer para ser feliz, quando na verdade, né? Então, assim, eu preciso pertencer, eu preciso. É sempre o outro. E na verdade, o caminho é o contrário, é a gente. A gente tem que estar bem, a gente tem que estar feliz. E quanto mais feliz a gente estiver, mais saúde a gente vai ter, mais gastar o nosso dinheiro com consciência e não caindo em armadilhas de compras, Então, assim, essa coisa do cinta, ou, enfim, roupa preta que emagrece, ou tal roupa favorece quem tem estilo de corpo X, e aí o batom emagrecedor, que eu fiz uma outra live aqui falando sobre isso. Então, assim, quando você está distante de você mesmo, né, distante da sua identidade, de quem você acaba estando mais vulnerável a cair nesses consumos que são completamente inconscientes, guiados pela nossa dor e não pelo amor por quem a gente Pelo é. auto-amor. Exato. Exatamente. E eu sinto que a mídia ela trabalha muito com essa coisa das regras, né? Olha, de receitas milagrosas. E quando é bem o que você falou, quando eu estou desconectada de quem eu sou, eu não sei quem eu sou, eu preciso que me digam. Então eu acabo seguindo um monte de regrinhas, porque falaram que o batom é emagrecedor, que a cinta tal e a dieta X agora está funcionando. Então, assim, eu não estou olhando para dentro. O que eu, antes de pensar em emagrecer, eu preciso primeiro entrar no lugar de auto-amor. O quanto eu me amo, independente, né, do que eu sou aqui e agora, nesse momento, sabe? E isso faz total diferença. Eu lembro que muitos anos atrás, muitos anos, acho que talvez 2013, 2014, eu atendi uma moça e a gente estava trabalhando juntas, e aí acho que no finalzinho do nosso trabalho, ela falou assim, nossa, meu marido falou para mim que você conseguiu fazer comigo o que ele não conseguiu fazer em 12 anos. Eu falei, o que foi? Ela falou, comecei a perder peso, eu emagreci 3 quilos desde que a gente começou. Não é muito, eu ainda tenho uma longa caminhada, mas assim, já é um começo, porque só dela ter começado a se arrumar mais, ter se cuidado mais, ter exercitado, que o auto-amor ele é um exercício, né? De você se cuidar, de você arrumar seu cabelo, de você pensar na sua maquiagem, de você preparar uma roupa que você fala, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir bonita. Isso tudo mexeu tanto com o emocional dela, Ju, que ela começou a perder peso. Então você entende que primeiro precisa, não é primeiro eu vou perder peso para depois me cuidar, é exatamente o exercício ao contrário, assim, por experiência mesmo no É, consultório, né? e é interessante, eu vou fazer um pequeno parêntese aqui, porque essa é a minha forma de trabalho também como endocrinologista, né? E essa é a base do método que eu desenvolvi, que é o mapa do emagrecimento, que é você se olhar. E eu acho que isso tudo está embasado em ciência, tá, amores? A gente está falando aqui, mas existe muita. Não é achismo nosso e nem é empírico de ficar observando pessoas, isso é ciência. Tem um livro muito legal chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. E é um livro que foi escrito por um psicólogo pesquisador lá de Harvard. Ele pesquisa a psicologia positiva.
E ele traz um questionamento que é do paradoxo do sucesso, porque a gente é ensinado a achar que a gente vai ser feliz quando alcançar o sucesso. Quando, na verdade, a chance de você alcançar o sucesso é a maior entre pessoas felizes. Então, a felicidade vem antes, e não o sucesso vem antes. Porque, na verdade, ser feliz não depende de algo externo, depende de... A felicidade é interna. É o quanto você se conhece, é o quanto você se ama, é o quanto você faz aquilo que está alinhado com seus valores e com aquilo que você quer para a sua vida, para o mundo, para as pessoas que você ama. Então, assim, é muito mais fácil você emagrecer se você se amar e se cuidar do que você passar a se amar e se cuidar só depois que emagrecer. Porque, na verdade, é tudo junto. É o que a Tereza está falando desde o começo, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar, olha que interessante. Você começou a sua fala falando sobre o quanto as pessoas acreditam que cuidar da imagem pode parecer fútil ou frívolo. Só que, na verdade, a gente está olhando para a imagem o tempo todo. Mesmo quem não acha que está olhando, está olhando. O homem, tem muito essa coisa de homem não pode gostar de moda. Né? Mas olha o boom de barbearia gourmet que a gente está vendo por aí. Então, assim, isso não é exclusivo das mulheres, isso é exclusivo de uma sociedade que é muito visual. E que a gente julga muito pelo visual, a gente primeiro tem a primeira impressão e de sair dessa... Tem até uma frase que fala, né, que os 2 primeiros segundos, não tem um lance desse? Então, a gente... avaliada. Uhum. Pois que a gente é avaliado e tal. Então, assim, é claro que é importante a gente cuidar qual é a comunicação que a gente está transmitindo para outras pessoas. Mas mais importante do que isso é que essa comunicação esteja alinhada com a nossa essência, com quem a gente é. Já que o tema aqui é consumo consciente, saúde, autoconhecimento e autoestima, né? Olha como tudo se correlaciona. Então, assim, uma pessoa que, ao começar a se arrumar melhor, começou a ter mais saúde, começou a se alimentar melhor, começou a se cuidar melhor e perdeu peso. Que é uma coisa mais maravilhosa do que isso. Eu amei esse exemplo que você deu. Uma coisa vai puxando a outra. Se eu começo, é que nem você fala assim, eu tenho muito isso. Eu vou na academia, fiz exercício, eu chego em casa, não vou comer uma porcaria, né? Fiquei lá, sei lá, quanto tempo numa esteira, não dá. Então eu vou comer uma coisa melhor. Se eu como uma coisa melhor, eu quero me vestir melhor. Se aí meu corpo tá ficando melhor, eu também quero mostrar isso. Pô, tô trabalhando, tô indo na academia, comendo saudável. Eu quero também mostrar a parte do que eu tô me vestindo, né? Quero mostrar meu corpo, não sensualizando, mas tipo, quero me mostrar pro mundo, quero ser notada. E é engraçado que muitas vezes as mulheres que eu atendo falam, eu fico sempre no básico, sempre no neutro, sempre no beijinho, mas no fundo, toda mulher quer ser vista. Toda mulher quer ser notada, toda mulher quer sair da invisibilidade e quer, né, vir para o mundo. Só que o medo é o que mais segura, é o que mais a gente tem que trabalhar. Então, eu acho que é bem isso, a gente primeiro cuidar da gente, para depois a gente estar feliz internamente. Ops. Ai. Você tá me ouvindo? Acho que escureceu aí. Voltou. Escureceu. Agora olha, peraí, deixa eu só ligar aqui. Sabe o que aconteceu? Aqui, às vezes, eu tenho um pouquinho como é que fala? Cai a luz, Pico sabe? de energia. Pico de energia. É isso que Uhum. aconteceu. Eu falei, nossa, deve ter acabado a luz. Como é que eu vou avisar pra Ju que a luz acabou? Ainda bem que voltou. Então é isso. Voltou. Mas voltou. Então, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, já que tem muita gente aí ouvindo a gente falar do método, do processo, conta pra gente um pouquinho como que funciona o processo da terapia de guarda-roupa, que é um processo legal para a gente começar esse autoconhecimento. E aí a gente tem 12 minutos para finalizar, senão a gente perde a live. Então conta um pouquinho para a gente como funciona. Tá bem. Bom, a terapia de guarda-roupa, ela é um processo terapêutico que a gente começa pelo trabalho de autoconhecimento. Então eu faço muito uma reconexão das mulheres com as histórias de vidas, com as experiências e com as suas origens. E aí, a partir disso, a gente faz uma construção desse guarda-roupa, a partir das cores, estampas e caimentos. A terapia de guarda-roupa, ela dura 1 hora, né? É como uma terapia mesmo. 1 hora de atendimento, uma vez por semana, em que a gente se encontra, que a gente vai estudando essa história de vida juntas, e aí a gente vai construindo esse guarda-roupa aqui de uma forma bem breve, até porque a gente já falou bastante sobre no nosso bate-papo, né? A gente vai construindo esse guarda-roupa, mas o que eu acho mais interessante, que as pessoas mais têm dúvida, a última coisa que a gente faz é entrar no guarda-roupa.
As pessoas imaginam, você vem aqui em casa e vai lá. Não, a gente sempre faz um trabalho juntas. Agora, na quarentena, eu tô fazendo todos os meus atendimentos online. E a última coisa que a gente faz é realmente abrir o guarda-roupa e conectar a história de vida de cada mulher com a forma como ela se veste. E aí, nesse lugar, não existe assim, isso tá na moda, isso usa, isso não usa. É o primeiro, tá, quem é você? E o segundo ponto é qual a imagem que você quer mostrar para o mundo, sem perder a sua identidade, sem perder a sua essência. Então eu falo que eu sou uma terapeuta que estou em busca de história de vida para conectar você com aquilo que você veste. Basicamente é isso, falando um pouquinho aqui para vocês como que funciona. Ah, muito bom. E eu passei pelo processo, gente, então foi muito legal, porque eu venho, como vocês sabem, né, sou médica e eu venho de um dress code muito específico. E que, por exemplo, na live de ontem eu usei uma roupa estampada. Até muito pouco tempo atrás eu jamais teria coragem de fazer isso. Porque imagina, o médico tem que passar aquela imagem, e sempre branco. Então, eu me lembro que quando eu comecei a fazer o meu canal do YouTube, eu procurava sempre, eu botava jaleco, sabe, o avental branco, para trazer a imagem do médico. Só que depois eu percebi que, assim, não importa muito o que eu tô. Lógico, eu não vou fazer uma live de biquíni, não é isso, né? Mas assim, não importa muito o que eu tô vestindo, e sim a mensagem que eu tô transmitindo. E quem me acompanha, quem tá sempre comigo, sabe disso. Então, assim, poxa, eu tava afim, ontem tava mais quente, eu quis colocar uma roupa estampada. E eu coloquei uma roupa estampada e eu me senti confortável com isso. Por quê? Porque essas roupas com estampa de natureza tem a ver comigo, tem a ver com a minha história de vida, tem a ver com o meu passado. Isso é super legal. E começa também a gente construir uma nova sociedade, porque, por exemplo, uma das coisas que eu queria trazer aqui, que a gente falou, né, a gente já falou como é, e a gente deu o exemplo de pessoas que estão acima do peso, a moda plus size está crescendo pra caramba. E eu acho e eu acredito que quanto mais moda plus size tiver, isso é, de alguma maneira, uma forma de lutar contra a gordofobia, né? A moda étnica. Então, assim, tem várias mulheres negras com perfis ensinando a fazer os turbantes, usando aquelas estampas étnicas, que eu acho, nossa, muito lindo, muito lindo, muito lindo. E, assim, através da moda, a gente pode transformar uma cultura também. Então, através de eu, por exemplo, como médica, tá com uma blusa estampada numa live, a gente começa a quebrar essa imagem do médico como aquele ser reto, branco, que não tem sentimento, que não tem vida, não tem alma ali atrás, é só um ser robô que vai passar uma receita e pedir um exame. Não é verdade, não é, gente? Exatamente. Então, eu acredito muito que a gente primeiro começa pela gente, que foi o que você contou no começo da live, né? Você começou pelo seu guarda-roupa e hoje você transforma mulheres através do guarda-roupa e a partir de um olhar sobre si mesmo. E eu acho que se cada um conseguir transformar sua própria vida, se cada um conseguir se amar, a gente constrói um mundo novo, uma sociedade nova, um consumo mais consciente. Eu acho que é por isso que eu estou fazendo essa semana de lives falando sobre moda e consumo, né? Porque, o que uma médica vai falar de moda? Gente, porque moda é comportamento, é tudo, né? Existe uma pessoa por trás da médica, atrás do jaleco, né? Muito bom a gente Exato. poder humanizar. E nós somos responsáveis, né, Ju, pela mudança. Né? Se nós entramos lá no comecinho da live, a gente falou que nós mulheres entramos com um exemplo de como se vestir, né, num trabalho, no ambiente corporativo, nós também somos responsáveis por mudar isso também. E eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito mais atrás do humano que está por trás de cada profissão do que apenas do profissional. Eu acho que vem transformando isso, abrindo espaço para que as pessoas possam mostrar quem elas são, e sustentar isso através da personalidade e também da forma como elas se vestem. Aí tem uma amiga minha que colocou aqui, aquela blusa é a sua cara, inclusive. Tá vendo, gente? É muito a minha cara. Eu adoro adoro um verdinho. Eu lembro que falava, tem que ser verde, tem que ter verde, Tereza, tem que Tem ter que ter verde. verde, senão não sou eu. A Lele colocou muito bom esse novo olhar sobre como nos vestimos. Parabéns, muito obrigada. A Márcia colocou só seriedade. Pois é, a gente, né, já cansou de ser só sério. E assim, eu acredito que... Nossa, eu amei muito isso que você falou em relação à moda plus size, em relação às mulheres se cuidarem, independente do peso, independente da altura. Tem muito preconceito, eu vejo muito na endocrinologia, né? Preconceito com pessoas baixinhas.
é um tal de correr para dar hormônio de crescimento para a criançada, porque elas não estão no padrão de altura europeia, sendo que não é esse o nosso padrão, né? Então, assim, eu acho que a moda ela pode ser uma ferramenta de transformação também. Eu acredito muito nisso, principalmente quando a gente se olha. Bom, faltam 6 minutos para acabar a live. A Maíra colocou que amou a live. Que bom, minha querida. Obrigada pela sua presença. Você quer falar suas palavras finais para a gente encerrar, minha querida? Bom, queria agradecer pela oportunidade, pelo bate-papo, pelo convite. Dizer que eu estou morrendo de saudade de você, porque o nosso trabalho não faz tanto tempo, assim, foi no finalzinho do ano passado que a gente finalizou, né? Isso. E fiquei feliz eu não consegui assistir a live ontem, mas fiquei feliz de você estar aqui com uma camisa, uma blusa toda florida, toda estampada. Eu sinto que isso foi o resultado aí, né, de um trabalho de nós duas juntas, de transformar essa imagem de médica que faz parte da sua personalidade, mas trazer também um pouco da Ju mais humana, mais colorida, mais acolhedora, feminina, enfim, fico bem feliz por você também fazer, junto comigo, fazer parte desse movimento aí de mudança, né? Dessa forma como a gente pode olhar a moda, olhar a forma como a gente se veste, mas também de abrir espaço para que outras mulheres possam trilhar esse caminho e possam se mostrar mais autênticas, mais originais na forma como elas se vestem. Agradecer também todo mundo que está aqui assistindo a gente, obrigada, fiquei bem feliz e te agradecer, obrigada mesmo. Ah, que linda! Também estou com saudade, muita saudade. Eu acho o seu trabalho um trabalho muito incrível. Eu acredito muito no poder do autoconhecimento para transformar a nossa realidade. E aí, só para a gente fazer um fechamento em relação ao consumo consciente, né? Porque afinal de contas é isso que a gente está falando. Então, quando a gente se conhece, a forma como a gente compra é diferente, a forma como a gente come é diferente, a forma como a gente enxerga o mundo é diferente, né? E eu acho que, assim, conhecer, por exemplo, que foi a Live Jones, conhecer o que está por trás da indústria da moda é muito importante, assim como conhecer o que está por trás da indústria alimentar é muito importante. Mas se a gente não se conhecer, a gente não consegue pôr em prática. Então a gente precisa sim conhecer o macro, mas primeiro comece pelo começo, comece por você. E a partir de você se conhecer, se amar do jeito que você isso não significa que se amar não significa você se largar, né? Você pode aumentar aquilo que você tem de bom, dar uma disfarçadinha naquilo que você talvez queira disfarçar, mas isso não significa que você não se ame. O princípio de tudo é se amar. E você não querer você mudar e ser outra coisa, sim, você só aprimorar quem você é e a partir disso a gente transforma o mundo. A Rose falou para você fazer mais lives com dicas. Todo mundo Tá aqui. bem, Rô. A Ivone falou que verde é vida. Ivone, verde é vida. Time verde, eu e você. A Maíra, a Márcia, todo mundo agradecendo. E é isso, meus amores. Tereza, muito obrigada. Eu amei fazer Obrigada a live com você, querida. você. Foi Eu muito que agradeço, legal. foi ótimo. Bate-papo muito gostoso. Muito bom. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Agradecer a todo mundo que esteve aqui, todo mundo que comentou, que acenou, estava de olho aí nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na live de amanhã. Eu vou fechar com a Thaís. A gente vai falar sobre a questão do branding. A gente vai falar sobre a questão da comunicação de moda e como a gente pode entender essa mensagem que é passada para a gente e como a gente pode, na verdade, olhar através disso e encontrar aí a nossa forma de consumo mais consciente, tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Boa noite, Beijo, Tereza. Tchau, beijo, beijo. tchau. Obrigada. Tchau, tchau, Tchau. gente. Até amanhã. Até.